Jogar bem e deixar pontos na mesa ou jogar mal e garantir os 3 pontos, que é o que interessa pro Cruzeiro nesse momento. Eu entendo, cara, que a queda de rendimento do Cruzeiro, ou pelo menos o futebol vistoso ter desaparecido, se dá muito pelo fato do Cruzeiro, né, através do comando do Pepa, ter como principal objetivo hoje garantir os 3 pontos e não necessariamente apresentar um futebol mais vistoso e mais prazeroso de ser assistido, que era a ideia inicial do Pepa, que deu muito certo durante algum período, tanto é que nós chegamos a engatar uma sequência muito legal no Campeonato Brasileiro, mas depois, não sei por qual motivo, se pelo desmanche no meio-campo ou se pelos times terem conseguido ler o futebol do Cruzeiro, os resultados deixaram de acontecer. Por mais que o Cruzeiro tivesse o domínio de muitas partidas, a gente não conseguia vencê-las, garantir os pontos, e com isso a gente entrou naquela decrescente no campeonato, momentos ruins, sequência de derrota, de resultado negativo, e com isso, hoje eu entendo que o Pepa está tentando jogar com as cartas que ele tem nas mãos, que é um futebol mais retraído, mais objetivo, saindo quando dá, ou se não dá, não sai também, porque a partida de hoje apresentada pelo Cruzeiro foi muito ruim, apesar da gente ter conseguido o mais importante, que era os 3 pontos, num talento individual do nosso querido Pirlo Machado, golaço de falta, inclusive gol este que ele já havia marcado muito semelhante contra a Ponte Preta, né, se eu não estou enganado, na Série B, um gol bem igual, para não falar que foi idêntico. Então, assim, com um golzinho de falta, num brilho individual, o Cruzeiro conseguiu a vitória hoje, mas está muito longe de ser a melhor versão do Cruzeiro que a gente já viu sobre o comando do Pepa. Né? Como eu disse, talvez pelos desfalques no meio-campo, por ter perdido aquele entrosamento, aquela liga que deu, mas diante da cobrança que já vinha sido grande e principalmente da queda que o Cruzeiro teve dentro da competição, eu acho justo o Pepa se moldar, se adaptar e se readequar dentro das necessidades do time no campeonato. O Cruzeiro conquista hoje 3 pontos importantíssimos contra o Vasco, fora de casa. O Vasco também não vive o seu melhor momento, é verdade, está na zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro não tem nada com isso. Ele tem que entrar dentro de campo e fazer o melhor para conseguir a vitória. E hoje, por mais que nós tivéssemos encontrado muita dificuldade para criar chances, para chegar lá na frente e principalmente para definir as jogadas, né? Porque primeiro tempo morno, aquela coisa, futebol feio, tanto por parte do Cruzeiro quanto por parte do Vasco. Ambos os times com muita dificuldade em conseguir criar, tabelar, chegar no gol adversário, tanto é que os goleiros foram meros coadjuvantes no primeiro tempo, na partida como um todo, né? Não me lembro do Rafael Cabral fazendo nenhuma grande defesa, a não ser aquele chute do Gabriel Peck, assim como não me lembro do Léo Jardim fazendo nenhuma, se não fosse aquele contra-ataque no segundo tempo, onde o Bruno Rodrigues perdeu a chance, já estava esgotado ali, né, sem combustível nenhum no tanque, o que facilitou muito a defesa do Léo Jardim. Mas na partida como um todo, os goleiros não tiveram muito trabalho, né? O Cruzeiro não criou, através do seu principal armador, que é o Matheus Vital, muito apagado no jogo, sem conseguir dar sequência nas jogadas. O Vasco, talvez o cara mais criativo do time, estava no banco, que era o Alex Teixeira. O Peck até tentou uma jogada ou outra, mas sem muito sucesso também. Foi uma tarde, né, bem sem inspiração dos times no setor ofensivo, mas os dois times correram bastante, cara. Não faltou entrega. O Vasco correndo da forma que dava, o Cruzeiro também se dedicando muito. E é isso que eu prego muito aqui, cara. Às vezes não, boa parte das vezes vai faltar o brilho técnico do Cruzeiro, porque o nosso elenco tem as limitações que a gente já bem conhece, mas não pode faltar a garra, não pode faltar a vontade. E hoje o time do Cruzeiro correu bastante, vibrou com as bolas cortadas. O coletivo do Cruzeiro hoje, por mais que não tenha sido eficiente lá na frente, né, no que diz respeito ao momento ofensivo, no contexto geral se deu bem. Correu, dedicou, um cobria o outro. O Jussa, né, a gente tem que destacar a partida do Jussa mais uma vez, porque quando o Cruzeiro joga retraído, o setor defensivo tende a se mostrar um pouco mais, a aparecer um pouco mais, porque a demanda de marcação é maior. E o Jussa hoje fez uma partida muito boa, mais uma partida muito boa do Jussa, jogador que chegou bem desacreditado aqui no Cruzeiro e com a sequência que está tendo, não está nos deixando sentir saudade do Richard. E isso é muito bom, porque o Cruzeiro vai ganhando mais um jogador
sólido, que dá conta do recado, e hoje dá pra gente falar que o Jussa é um titular absoluto desse meio campo do Cruzeiro. Defesa segura também, com Castanho e com Neres. Muitas dúvidas ainda no ar sobre o futebol do Neres, mas hoje ele fez uma partida muito correta, foi muito bem nos lances, diferente do que o Lucas Oliveira vinha apresentando até o momento da temporada, onde partida após partida ele acabava entregando a paçoca. E lá na frente o Pepa com o mesmo estilo de jogo, né, sem jogar com o centroavante, o que deixa o time mais móvel. Só que infelizmente ainda o Stênio não está preparado para assumir uma titularidade no time do Cruzeiro, acaba deixando um pouco a desejar. O Wesley melhora um jogo, piora o outro. O próprio Bruno Rodrigues, como falso 9, é uma opção de velocidade, né? Mas foi bem numa maneira geral, correu, se dedicou, gastou muito tempo para o Cruzeiro no segundo tempo ali no finalzinho da partida. Então o Cruzeiro está meio que tentando se reencontrar nessa nova forma de jogar, mais retraído, explorando o contra-ataque, principalmente para respirar dentro do campeonato, né? Hoje, após os resultados positivos aí diante do São Paulo e do Vasco hoje, dá para falar que o Cruzeiro dá uma respirada na competição e que talvez agora o Pepa tenha um pouco mais de margem para voltar a praticar um futebol um pouco mais ofensivo. O próximo adversário é o Curitiba, aqui em BH, então vai ser mais uma ótima oportunidade para o Cruzeiro se manter nessa sequência positiva dentro do campeonato, mas tem que entrar com tudo, cara. Não pode dar mole, não é porque o Curitiba tá pessimamente mal no campeonato, porque só venceu uma partida até agora, que vai ser jogo fácil pro Cruzeiro. Os caras vão vir retraído também, com linha de 5, 6, jogando todo mundo atrás da linha da bola, e o Cruzeiro precisa ter calma, paciência e muita disposição. Esses resultados positivos recentes nos dão essa calma para a gente poder trabalhar a bola. Agora tem que estar um pouco mais inspirado para conseguir vencer a retranca que eu imagino que o Curitiba vai plantar lá atrás contra o Cruzeiro no jogo domingo aqui em BH. Mas é isso, temos a faca e o queijo na mão para conseguir subir um pouco mais na tabela. Só não pode dar mole, entregar a paçoca e perder uma partida em casa como perdeu para o Cuiabá recentemente. E aí a tabela continua muito embolada, o Cruzeiro agora é o 8º com 21 pontos, mas falta praticamente todo mundo jogar, né? Se eu não me engano, agora à tarde apenas Cruzeiro, Vasco, Cuiabá e Bahia jogaram, então falta todo o restante do campeonato. É bem provável que o Cruzeiro caia mais um pouquinho, mas isso nesse momento para mim é indiferente. O importante é somar os 3 pontos como o Cruzeiro fez e cada vez mais se aproximar dos tão sonhados 45, para aí sim, depois disso, a gente ver o que vai dar para beliscar ou não na competição. Então, mais uma semana cheia para o Pepa poder recuperar o elenco fisicamente, treiná-los mais um pouco e estudar o adversário individualmente, né? O Curitiba muito mal, o Cruzeiro engatando novamente uma sequência legal, mas não é por causa disso que o jogo será fácil. Jogar contra time retraído é sempre muito difícil e talvez até isso explique o fato do Cruzeiro ser melhor visitante do que melhor mandante, porque acaba sobrando mais espaços. E sobre esses espaços, cara, a gente tem que pontuar a entrega do time, a vontade, tudo isso muito válido e muito bom, mas não pode perder a quantidade de chance que o Cruzeiro perde de matar a jogada não, de matar o jogo. O Vasco estava entregue no segundo tempo, o Cruzeiro teve uns 5 contra-ataques, onde a jogada se desenhou para o Cruzeiro e as tomadas de decisões erradas não nos permitiu chegar ao segundo gol e empurrar o Vasco pra debaixo da terra, velho. Tá dando mole demais. Nesse lance do Vasco cruzar a bola da direita e da esquerda, cara, uma hora uma bola desvia e entra, como eles tiveram algumas poucas chances perigosas ali. Então, assim, o Cruzeiro dá muita sopa pro azar nessa incompetência ofensiva que o nosso time tem. Tem que matar o jogo, cara. Tivemos ali 4 ou 5 contra-ataques, onde era pro Cruzeiro ter feito o segundo, talvez o terceiro gol, e terminado a partida de uma maneira tranquila, e não naquela loucura que foi de afastar a bola de qualquer jeito, de ter que ficar ganhando lateral, escanteio, chutando a bola na canela dos caras. Então, muita coisa a ser melhorada ainda. O futebol hoje do Cruzeiro foi ruim, na minha opinião, mas prevaleceu a vontade, a disposição e o talento individual do Machado, que garantiu os 3 pontos pra gente naquela cobrança de falta ali magistral, gol muito semelhante ao que ele marcou contra a Ponte Preta. Então que o Cruzeiro consiga evoluir nessa semana aí, parada sem jogos, para que no domingo chegue inteiraço para enfrentar
o Curitiba em BH, quem sabe com novos reforços, né? Lucas Silva aí prestes a ser anunciado, só falta questões burocráticas e talvez algum outro que possa chegar aí e incrementar o elenco do Cruzeiro. Vem, Matheus Pereira. E você, meu meliante cabeça de bagre, gostou da partida de hoje ou gostou apenas do resultado? Para mim, o que importa são os 3 pontos. E para você, nesse momento, vale mais os 3 pontos ou vale o rendimento dentro de campo? Fica aí o ponto de interrogação.